Deus tem uma palavra poderosa para nós hoje. O Senhor, Ele tem falado aos nossos corações e nós estaremos aqui transmitindo essa palavra, no nome de Jesus. Amém? Tem alguém aqui que entrou aqui nessa noite doente, sentindo mal? Em nome de Jesus. Ainda está? Mesmo depois da oração? Tontura, o que é? Tá, ânsia, né? Então tá, em nome de Jesus, a gente vai orar. O Senhor está agindo, né? No meio da igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto, que na realidade já começou. Nós estamos com... Deu certo lá a transmissão? Então nós já estamos com os irmãos que estão em casa, acompanhando pelo Facebook, amém? E muitos outros amigos também do Facebook, né? Eu quero saudar você que está em casa com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? E nós temos uma responsabilidade, um compromisso aqui, de levar a palavra pura, sem diluir. Então acompanhe na sua Bíblia, para que você veja e confirme aquilo que nós estaremos pregando. Mas agora é momento de adoração, amém? Agora é momento de louvor. Nós não estamos nem com as pessoas, os irmãos que cantam, né? Mas amém, nós iremos louvar, nós que estamos aqui. Os irmãos que estão em casa, eu peço que você não assista o culto simplesmente, mas que você participe, que você, aonde você está, você adore ao Senhor em espírito e em verdade, amém? De todo o seu coração e pela fé, amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluias. Coloque as mãos no seu coração. Acho que nós não teremos dificuldade em louvar, porque conhecemos a letra, né? Então não temos hoje a projeção também, em nome de Jesus. Então vamos lá para o Senhor, né? Em nome de Jesus, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar. No princípio era a palavra, um com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que os meus pecados. Aleluias. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Mais uma vez, deixou o céu, veio pra nos amor maior que os meus pecados. Nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso, aleluia, está lindo. O nome de Jesus vai sendo curado agora. De Jesus, meu
Ó quão maravilhoso. Maior, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Coloque as mãos do seu coração. Meu Deus, vai tocando, Senhor. Vai tocando, vai enviando os teus anjos agora, o teu poder. E vai tocando nesse corpo agora que está enfermo, Senhor. Vai tocando agora nessa alma cansada. Nessa alma, Senhor, desesperada. Vai tocando agora, Senhor, com o seu poder. E vai liberando a sua cura e o seu milagre agora. Vai sendo curado. Vai sendo curada. Agora. Em nome do Senhor Jesus. Nós quebramos o poder da enfermidade agora. Nós quebramos o poder da dor agora. E em nome de Jesus, dores vão embora. Doenças, enfermidades, mal, espíritos maus, depressão, espírito de morte, de suicídio, de angústia. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal agora. Agora, em nome de Jesus, vai sendo restaurado, vai sendo tocado agora, em nome do Senhor Jesus. Porque a presença do nosso Deus é real nesse lugar. A presença de Jesus, ela é certa no nosso meio. Ele disse: aonde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. E nós não estamos aqui reunidos no nome de homens. Nós não estamos reunidos no nome de pessoas, de humanos. Nós estamos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós estamos reunidos agora, nesse momento. Aleluias. Tua presença é real aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar, sua presença é real. Sua presença é real aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar. E então adorarei. E então adorarei. E então louvarei. E então eu louvarei. E então me renderei totalmente a ti. Totalmente a ti. Aleluia, Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença. Batendo palmas. Vimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Trouxe vida todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais.
E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Palmas para Ele. Nós te amamos, Jesus. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Tem um hino, tem um louvor muito conhecido, que é o Evangelho cantado. Esse louvor, ele diz: Deus enviou o seu Filho amado. Amém? Quem conhece esse louvor, esse hino? Vamos cantar com muita fé, em nome de Jesus, com muita fé. Meu irmão, faça o seu culto para o Senhor. Não dependa do pastor, não dependa do irmão que está do seu lado, não dependa da ausência do irmão que não pôde estar aqui. Entregue a sua vida, entregue-se ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Deus enviou, bem bonito para Jesus, seu Filho amar. Vamos fazer um coral bem bonito, para nos salvar. Faça desse louvor a sua oração. E perdoar. Na cruz morreu, na cruz morreu, por meus pecados, mas ressurgiu, e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, bem forte agora, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Aleluia, Senhor. Temor não há. Cante bem forte. Mas eu bem sei. Essa é a nossa fé, é a nossa convicção, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no ar. Aleluia, Senhor. Porque Ele vive. Temor não há, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive
Palmas para Jesus, bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias e glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pode sentar, por favor. Bem rapidamente, eu gostaria de te dar a oportunidade para ofertar e para dizimar. Pastor, o que é oferta e o que é dízimo? É obrigado, não é? Eu costumo dizer o seguinte, que oferta e dízimo é para quem é salvo. Alguém que não tem o entendimento pode fazer? Pode. Mas a pessoa pode fazer sem entendimento é complicado. Só fazer algo sem saber o que está fazendo. Então, o salvo, a pessoa que já tem o entendimento bíblico, ela sabe que ofertar e devolver o dízimo é uma obra. Isso não te salva. Isso não é para te salvar. Pastor, se eu não der o dízimo, se eu não der oferta, eu sou salvo? Se você crer em Jesus, né, a salvação, ela é pela graça e mediante a fé. Então, se eu pregar para você, que se você não der o dízimo, ou se você não ofertar, você não é salvo, eu estou te entregando o quê? Uma mentira. Eu estou distorcendo o evangelho. Então, o que é o dízimo e o que é a oferta? Isso são obras para quem é salvo. Isso nos dá o quê? Recompensas diante do Senhor. Deus não quer que você apenas seja salvo. Deus, ele tem recompensas para você também. Quando nós somos salvos e agora somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, depois disso nós aprendemos que agora vem as recompensas de Deus para nós. As obras, elas são necessárias na nossa vida. As obras, elas não nos salvam, né? Então, por exemplo, todo tipo e qualquer tipo de obra, isso não pode nos salvar. Amém? Isso não pode, isso não é, a expiação não está nas obras. A propiciação, a salvação, a expiação dos nossos pecados não está em obra alguma. Tá? Você pode ser uma pessoa muito bondosa. Você pode ser uma pessoa de um coração bondoso ao extremo. Mas, mesmo assim, você precisa do sangue de Jesus para você poder herdar a salvação. Amém? As nossas obras, as suas obras, as minhas obras, elas não me salvam. Elas não podem nos salvar. Se as obras nos salvassem, Jesus não precisaria ter vindo. O evangelho não precisaria existir. Aliás, nada disso aqui precisaria existir. Não precisaria ter pregação, não precisaria ter apelo de salvação, não precisaria ter pecadores se arrependendo, não precisaria de nada disso. Isso tudo seria vão, seria uma grande mentira. Mas como nós sabemos e aprendemos pelas Escrituras que a salvação, ela é mediante a fé, ela é pela graça, não pelas obras. Ela é pela graça, mediante a fé. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, eu sou salvo. Quando eu creio que Jesus Cristo, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue pelos meus pecados e ressuscitou. Então, quando eu creio de todo o meu coração, quando eu confesso isso com a minha boca, então eu sou justificado perante Deus. Aí sim eu sou salvo. Depois que eu sou salvo, aí sim eu preciso de quê? Eu preciso de obras. Agora, por que eu preciso de obras? Porque agora as minhas obras trarão para mim recompensas diante de Deus. Amém? Então agora sim, agora eu não sou mais avarento, agora o dinheiro não é mais o meu senhor, agora o mundo não é mais, eu não sou mais governado pelo sistema do mundo. Eu respeito o presidente da República,
eu respeito todos os governos, os prefeitos, inclusive oramos por eles. Mas assim, a nossa esperança, ela já não está mais no homem, e sim naquele que está assentado no trono, no Senhor, Ele que governa todas as coisas, amém? E nós agora temos consciência de que nós estamos caminhando pelas páginas das Escrituras. Nós estamos indo agora rumo ao nosso Senhor, aquele que nos salvou, amém? Então agora sim, nós precisamos de obras. Agora eu preciso ir levar comida para quem tem fome. Agora, depois que eu fui salvo pelo sangue de Jesus, agora eu preciso repartir com quem não tem. Agora eu preciso estender a mão para o necessitado. Agora eu preciso de obras, amém? E essas obras, elas não são para mostrar que fizemos, não. Elas são para que Deus veja, e através dessas obras teremos recompensas, amém? Quem entendeu aqui essa explanação sobre ofertas e dízimos? Eu falei um pouco sobre tudo, né? Mas está incluso aí ofertas e dízimos, são obras. Você está ajudando a obra, você está semeando. Tudo na nossa vida é uma semeadura, sim ou não? Tudo é uma semeadura. Nós semeamos e colhemos. Nós semeamos um grão de feijão e colhemos arroz, amém? Não. O que nós plantamos é aquilo que colhemos. Agora, o interessante e o milagre da semeadura e o milagre da multiplicação é que você planta uma semente, mas você não colhe uma semente. Você colhe inúmeras. Você colhe em abundância. Você planta um grãozinho de feijão e colhe um pé inteiro. É ou não é? Não é assim que funciona? E assim é no reino de Deus, no reino espiritual. Então eu quero te dar a oportunidade agora, por gentileza, queria que um obreiro me ajudasse aqui, né? Por favor. Estamos um pouco escassos, né? Cadê o Cauã? Nós vamos abençoar, orar para que Deus abençoe a sua vida material, a sua empresa, o seu trabalho, o trabalho das suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Procure manter o distanciamento. Amém, igreja? Nós estamos online com esses irmãos lá de casa. E quem está em casa, que não, né? Nós ainda não temos a conta da igreja, mas em breve iremos ter. Amém? Mas você pode passar aqui num dia que a igreja estiver aberta e pode deixar a sua oferta. Amém? Nós só podemos estar aqui porque nós temos pessoas que ofertam, que são fiéis, amém? Pessoas que plantam, pessoas que têm usado a sua fé. Glória a Deus. Isso nos proporciona a estarmos aqui. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eis aqui os teus filhos. Eis aqui a tua igreja, o teu povo, Senhor. Meu Deus, quem sou eu? Mas o Senhor é Deus. O Senhor é poderoso para multiplicar. E eu me lembro que quando o Senhor estava naquele monte, com aqueles mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e todos ali já desfalecendo, cansados, debaixo de um sol muito quente, e havia fome naquele lugar. E eu me lembro que o Senhor disse para Filipe, o Senhor abençoou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e depois de ter abençoado, o Senhor disse, agora dai-lhes de comer. E esse encargo o Senhor deu para nós, o encargo da distribuição, o encargo de sermos dispenseiros da sua graça, Senhor. E eu quero que a sua graça, meu Deus, ela não seja inútil nesse ministério. Por isso, meu Deus, eu peço que o Senhor estenda a sua mão para salvar em todas as áreas. Eu peço que o Senhor estenda a sua mão, e essa pessoa que plantou,
em nome do Senhor Jesus, que ela possa colher em abundância, que ela possa ver o seu poder, que ela possa ver a sua glória. E eu tenho certeza, meu Pai, de que o Senhor já abençoou, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 1. Isaías capítulo 1. Você que está em casa e que não tem o costume de participar de culto, ou talvez nunca participou de um culto, se possível, eu gostaria que você acompanhasse toda essa exposição bíblica, para que você entenda quem Deus é, para que você entenda a respeito de Deus, a respeito de Cristo, para que todos nós venhamos entender qual é o plano de Deus, qual é a vontade de Deus. Será que Deus tem sentimento? Será que Deus pensa? Será que Deus tem vontade? Será que Deus é amor? Isso nós já aprendemos de sobra, que Deus é amor. Mas eu quero hoje aqui falar de um Deus que também se ira, que não somente é amor, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Isso faz toda a diferença. Deus é amor, amor é um atributo de Deus. O amor começou nele. Deus realmente é amor. A vontade de Deus, ela é que aconteça o bem em nossas vidas. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer na destruição de ninguém. Deus não tem prazer em dar um juízo para uma pessoa, seja ela quem for. E eu gostaria de trazer aqui uma exposição bíblica, e dentro da palavra nós vamos ver Deus, amém? Nós vamos ver Deus dentro da palavra. Nós cantamos o primeiro louvor, e aquele louvor ele diz: no princípio era a palavra, e a palavra, ela se fez carne, a palavra se encarnou. A palavra se fez homem e habitou entre nós. Quando eu digo isso, logo eu entendo que a palavra, ela não é uma letra. A palavra é uma pessoa. A palavra é alguém. Amém, meus irmãos? Então, guarde essa informação no seu coração. A palavra de Deus, ela é alguém, é uma pessoa. Por isso que a palavra era no princípio a palavra. E depois essa palavra veio e habitou entre nós, e andou entre nós. E a Bíblia diz: e vimos a sua glória. Amém? E vimos a sua glória. A palavra veio, a palavra, ela é uma pessoa. Bem claro isso? Depois, se você quiser acompanhar, está em Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1, você vai ler exatamente isso que eu acabei de falar. Mas o texto base dessa noite, do qual nós iremos ver Deus dentro deste texto e de demais textos, tá? É o livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 1 em diante. Nós estaremos aqui fazendo uma correlação de vários textos bíblicos. Nós vamos começar com o livro de Isaías, no capítulo 1, verso 1. Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele esteve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Versículo 2: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e o engrandeci.
mas eles estão revoltados contra mim. Versículo 3: o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Versículo 4: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque, versículo 5: porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e o corpo, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Versículo 6: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas. Em outras traduções está chagas podres, não espremidas. Imagine, tente imaginar uma pessoa nessa situação. É uma pessoa completamente, é uma situação deplorável. Acredito que seja quase a pior situação que uma pessoa pode chegar. Eu falo quase porque dá para piorar ainda. Isso ainda não é o fim. E eu quero dizer algo para você nessa noite. O sofrimento não é o fim da tua vida. E o sofrimento que tem te afligido, ele não é o teu fim, e ele não é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Amém? Doenças, aflições, enfermidades, vida de pecados, uma vida pregressa, uma vida pecaminosa, uma vida devassa, tanto uma vida de devassidão, quanto uma pessoa carregada de enfermidades. Isso não é o pior estado que uma pessoa pode chegar, porque há salvação. E por que não é o pior estado? Porque o pior de tudo é, além de tudo isso, alguém ir mais além e perder a sua salvação. Por isso que eu digo que o sofrimento ainda não é o pior que uma pessoa pode chegar. O pior é uma pessoa perder a sua alma. O pior é uma pessoa, ela não ter mais chance de salvação. Mas ainda que o seu sofrimento, ainda que o seu estado seja um estado de dor, seja um estado de miséria e de muito sofrimento, eu digo para você, ainda há esperança e ainda há salvação. Amém? Vamos continuar a leitura. Desde a planta do pé, versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas e nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Amém? Eu gostaria de dar uma pausa aqui no versículo 9. E o Senhor, Ele levanta duas coisas extremamente importantes aqui. Ele fala de remanescentes que sobraram, que restaram.
E nós sabemos que a nação de Israel, ela tinha uma promessa de que da tribo de Judá viria o descendente, viria o Salvador. Amém? O povo de Israel, eles carregavam essa promessa que foi feita a Abraão. E mesmo diante de todo o sofrimento que eles passaram, eles quase foram destruídos, mas ainda não foram destruídos. Deus, Ele vai relatando e Ele vai discorrendo aqui através desse texto, uma situação precária, uma situação de destruição, mas você percebe que existe uma saída. Deus, Ele não quer levar você, Ele não quer que ninguém, nenhum de nós, seja destruído. Isso não é a vontade de Deus. Isso eu gostaria que ficasse registrado, que a vontade de Deus não é destruir uma pessoa. Esse não é o plano de Deus. Amém? Porém aqui, Deus ele fala de alguns restantes, de algum remanescente, mas no versículo 9, que é o principal assunto que eu gostaria de abordar aqui nessa noite, Deus ele faz uma menção da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus ele faz uma comparação. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída com fogo e com enxofre. A Bíblia relata que caiu sobre ela fogo e enxofre, e aquela cidade foi destruída. A Bíblia diz que havia naquela cidade um homem chamado Ló, e este foi considerado justo diante de Deus, e Abraão havia intercedido por Ló. Abraão, por mais de uma vez, ele questionou a Deus para que pudesse salvar o seu sobrinho, para que ele pudesse resgatar aquele seu sobrinho, aquele seu parente que estava preso em Sodoma e Gomorra. Conhecendo um pouco da história de Sodoma e Gomorra, nós sabemos que estas cidades, elas guardavam ali toda a sorte de devassidão, de imoralidades. Ali eram pessoas imorais, eram pessoas extremamente rebeldes em relação à santidade de Deus, eram pessoas que andavam exatamente na contramão daquilo que é a vontade de Deus. Deus, ele se irou contra aquela cidade. A Bíblia, ela diz que Deus, ele ficou irado com Sodoma e Gomorra, e ele decidiu trazer para aquela cidade, para aquele povo, um juízo. Eles não deram ouvidos para a palavra da verdade. Eles não quiseram saber da verdade. Eles abraçaram a mentira, eles abraçaram o pecado, a prostituição. Eles abraçaram, a Bíblia relata em alguns livros que falam a respeito dessa cidade de Sodoma e Gomorra. Eles tinham ali toda a sorte de pecados sexuais, imoralidades, homens com homens, mulheres com mulheres e outras coisas mais, traições, adultério, incesto. Imagine que era uma cidade que fazia exatamente o contrário daquilo que é a vontade de Deus. Eles pecavam diligentemente contra Deus. Eles pecavam e simplesmente se dedicavam a essas práticas horríveis diante dos olhos de Deus. Eles adoravam outros deuses também. Eles eram considerados povos pagãos. Eles eram considerados
um povo que era inimigo de Deus. Eles provocaram a Deus até que foram destruídos. Amém? E aqui no livro de Isaías, o profeta Isaías, ele faz uma comparação do povo de Israel. Ele compara, ele traz ao povo a lembrança de Sodoma e de Gomorra. E estudando um pouco as Escrituras, nós percebemos que ao longo das Escrituras, essa comparação ela começa a ficar comum. Essa comparação ela é tão comum que o próprio Senhor Jesus, ele comparou também o povo daquela época, aonde ele passou, por onde ele passou e pregou. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele disse: ai de ti, Tiro, ai de ti, Sidom. No livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 23, o Senhor Jesus, ele faz essa comparação também. E isso começa a ficar meio comum nas Escrituras. Mateus capítulo 11, eu sei que não é o tipo de mensagem que às vezes a gente sai de casa para ouvir. Às vezes a gente sai de casa querendo uma palavra de ânimo, e não que nós não tenhamos. Nós temos palavras de fé. A Bíblia nos dá palavras para que nós creiamos e sejamos vitoriosos. Mas nós devemos pregar toda a Bíblia, sim ou não? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. E toda a Bíblia, ela é digna de toda aceitação, e ela deve ser usada para instruir, para edificar, para exortar, para fortalecer. A palavra de Deus, de uma forma ou de outra, ela vai nos abençoar, seja nos encorajando, seja nos exortando. E eu sei que não é muito comum a gente falar sobre pecado, falar sobre Sodoma, sobre Gomorra e comparar, mas é necessário, porque eu vejo isso de uma forma comum nas Escrituras. Então aqui em Mateus 11, no versículo 23, o Senhor Jesus, ele diz: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerá ao inferno. Olha o que Jesus fala. Palavras duras, sim ou não? Mas são palavras de Jesus, tá? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até os dias de hoje. Olha o que Jesus disse. Jesus, assim como o profeta Isaías, compara aquela geração com Sodoma. E Jesus, ele diz para eles: olha, se lá em Sodoma eles tivessem vivido os milagres que vocês viveram, se eles tivessem visto o cego enxergar, por exemplo, o cego de nascença enxergar, se eles tivessem visto um surdo de nascença ouvir, se eles tivessem visto pessoas sendo libertas de espíritos malignos, os demônios gritando e saindo aos gritos, se eles tivessem visto sinais que Jesus operou, como a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes, se eles tivessem visto, por exemplo, o Lázaro saindo do túmulo depois de 4 dias morto, e isso que eu estou falando que Jesus fez nos dias em que ele andou no nosso meio, andou na terra, isso Jesus continua fazendo ainda nos dias de hoje. Se você pesquisar no YouTube milagres, você vai ver milagres. Talvez há quem diga para mim: ah, pastor, mas tem milagres falsos. Sim, concordo plenamente. Existem charlatões, existem falsos profetas, existem milagres que são falsos, mas olha, eu posso afirmar com toda a minha fé
e posso afirmar com muita convicção que nos dias de hoje existem milagres verdadeiros, existem milagres reais. Existem pessoas que foram curadas de depressão, por exemplo. Existem pessoas que foram curadas de espíritos malignos. Nos nossos dias existem pessoas que morreram e pelo poder do nome de Jesus ressuscitaram. Por que que nos nossos dias ainda existem milagres? Porque quando nós oramos por alguém, nós oramos no nome de quem? No nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o mesmo Jesus que operou em Cafarnaum, o mesmo Jesus que operou na Judéia, aquele que foi crucificado e que ressuscitou, ele continua fazendo milagres ainda nos nossos dias. Amém? Continua. Porém, ainda nos nossos dias, o mesmo Jesus também continua trazendo uma comparação como essa. Porque é muito fácil, e na realidade o que o mundo busca é bajulação. As pessoas mortas em seus pecados e em seus delitos, ofendem o coração de Deus a vida inteira, se prostituem, adulteram, roubam, se viciam, se drogam, odeiam nos corações, e ainda querem chegar pela primeira vez num culto, por exemplo, e querem ser acariciadas. Elas ofendem a Deus a vida inteira, e não querem ouvir a verdade uma vez sequer. Esta é a geração em que nós vivemos. Este é o mundo em que nós vivemos. As pessoas estão morrendo de câncer. As pessoas estão morrendo em estado terminal. Elas estão mortas nos seus pecados. Elas estão como o versículo 6, se eu não me engano, de Isaías. Deixa eu ver aqui. Elas estão como o versículo 6 de Isaías. Elas estão carregando chagas podres nos seus corpos. Essas chagas podres que eu estou falando, na realidade, é uma simbologia dos pecados que nós carregamos. O pecado, ele é um fardo, e é um fardo muito pesado. O pecado, ele traz maldição. As pessoas, elas têm um vazio tão grande dentro de si e não conseguem entender. Conseguem adquirir o curso que tanto desejaram. Se formam, se mestram, se pós-graduam, conseguem comprar a chácara dos sonhos, o carro dos sonhos, a moto dos sonhos, conseguem a namorada dos sonhos, o marido dos sonhos, mas ainda assim, o vazio está lá dentro. Sabe por que isso? Porque há um pecado, há uma chaga podre dentro desse coração, nessa pessoa, uma chaga não espremida, é uma doença que a gente não vê. Isso que eu estou falando é algo espiritual, não é algo físico. Nós sabemos que existem doenças como essa, mas eu estou falando aqui num aspecto espiritual. Uma pessoa que está morta nos seus pecados e delitos, ela está exatamente nessa condição, como se ela estivesse coberta de chagas, podres, sem espremer. E Deus, o Senhor Jesus, o Deus de milagre, o Deus que cura, o Deus que ama, também é um Deus que se ira. É um Deus que traz uma comparação, é um Deus que compara uma geração que não dá ouvidos à voz de Deus, à cidade de Sodoma e Gomorra. Você que não dá ouvidos à voz de Deus, você que sempre deixa para amanhã, você que faz de conta que não é com você, Deus está te comparando com a cidade de Sodoma e Gomorra.
eu gostaria de fazer uma outra correlação. Primeiro eu vou terminar aqui. Jesus disse: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma e Gomorra tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até hoje. Olha, Jesus, Deus na época, derramou juízo sobre Sodoma e Gomorra. Se Deus não trazer juízo para esta geração que rejeitou a graça de Jesus, Ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Ele teria que voltar atrás e se arrepender. Porém, o que Ele fez está feito. E está feito porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de justiça, porém Deus também é um Deus de juízo. Deus é um Deus que também se ira. A ira, ela também é um atributo de Deus. Assim como a santidade é um atributo de Deus. Assim como a justiça é um atributo de Deus, o juízo, a ira também é um atributo de Deus. E isso deve ser pregado. Aliás, que falta de amor, aliás, a maior prova de amor, ou posso dizer diferente, a maior prova de falta de amor, é nós não pregarmos para essa geração que Deus também se ira. E que a ira de Deus, ela só não veio ainda, porque Jesus está aplacando a ira de Deus, por causa do sangue dele que foi derramado. Ou seja, nós estamos vivendo num período de graça. Nós estamos vivendo num período que ainda dá tempo de você correr para os pés de Jesus. Que ainda dá tempo de você consertar a sua vida. Que ainda dá tempo de você correr e abraçar o seu pai, a sua mãe, e pedir perdão, e abraçá-lo, dizer que ama. Ainda dá tempo de você, sabe, largar os pecados, aquela vida miserável de pecados, de sensualidade, de devassidão, de luxúria, de avareza, de amor pelo dinheiro. Tem pessoas que é igual aquela história do baiano, né? Meu pai era baiano, então eu posso usar esse termo, então não vai ficar como assédio. Então eu sou filho de baiano, amo os baianos, um beijo a todos os baianos. Mas tem uma história que meu pai contava, que diz que quando pergunta para um baiano, né, você gosta de arroz, de feijão, de carne, ele fala, gosto. E de farinha, ele fala, vixe. É ou não é verdade? Vixe. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele é aquele que está aplacando a ira de Deus. O Senhor Jesus é aquele que está segurando esse juízo, para que Ele ainda não venha sobre aqueles que são desobedientes, sobre aqueles que insistem na sua vida pecaminosa. Amém? A graça, ela é uma porta estreita, porém é uma porta que ainda está aberta. A graça também é uma pessoa. A Bíblia diz em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele é a própria graça de Deus encarnada. O Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro imaculado, sem pecado, que Deus enviou para morrer pelos nossos pecados. Nós aprendemos que na velha aliança, eles tinham que sacrificar um animal. E o propósito daquele sangue que era derramado era exatamente passar uma mensagem de que havia sido feito justiça. Porque a Bíblia diz
que o pecador deve morrer. E Deus disse para Adão que o dia que ele comesse daquele fruto, ele morreria. E está escrito que o dia que o pecador, o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado, ele atrai a morte. Quando uma pessoa, ela está em pecado diante de Deus, ela está atraindo para si a morte, ela está atraindo para si o juízo. E se a graça não vier, se o sangue não vier dizendo para a lei que aquele pecador está justificado, aquele pecador ele vai morrer. Por isso que Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus, para derramar o seu sangue, para dizer então, para passar então uma mensagem para a lei que determinou a morte para o pecador, que aquele pecador que está coberto com o sangue, ele está justificado. Amém? Eu gostaria de fazer uma outra correlação com o livro de 2 Pedro, no capítulo 2, do versículo 4 em diante. Eu estou fazendo essa correlação porque isto é comum na Escritura. 2 Pedro, capítulo 4, versículo 4 e 5. 2 Pedro, me perdoem, capítulo 2, versículo 4 e 5, nós iremos ler. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitou-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. O apóstolo Pedro aqui, assim como o profeta Isaías, assim como o Senhor Jesus, também faz uma correlação e também utiliza a cidade de Sodoma e Gomorra como exemplo. Ele também utiliza o mundo pré-diluviano da época de Noé, que também foi destruído por água. Mas aqui, eu gostaria de ressaltar o juízo que veio para Sodoma, que foi relatado pelo apóstolo Pedro. Então ele está dizendo aqui, que isso foi um exemplo, por isso que nós usamos tanto esse exemplo. Porque assim como Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, Ele destruirá, preste atenção nisso, Ele destruirá aqueles que preferirem, aqueles que escolherem a viver impiamente. O que seria viver impiamente? É uma pessoa rejeitar a graça e a salvação e viver de qualquer maneira, viver independente de Deus, viver independente da palavra, dessa palavra que nós estamos ouvindo. Eu sei que o sangue de Jesus, ele me limpa e me purifica dos pecados. O sangue de Jesus, ele me cobre, ele me faz justo diante de Deus. Isto está me sendo oferecido de graça. Isso, inclusive nós temos insistido na pregação do Evangelho da Cruz, chamando as pessoas para o arrependimento, chamando as pessoas para se converterem. Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo
os dias que antecedem os últimos acontecimentos, o arrebatamento, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo e o juízo de Deus. E nós temos a responsabilidade, como pastores, como pregadores do Evangelho, de falar sobre esse assunto. As pessoas hoje, elas preferem não ouvir sobre pecado e sobre juízo. Incomoda um pouco os ouvidos. Mas isso foi profetizado. Mas não é porque não querem ouvir que nós não vamos pregar. As pessoas querem ser independentes. Esses dias eu falava com uma pessoa e eu disse para ele o seguinte, que o céu será um lugar muito ruim para pessoas independentes. O céu não vai ser um lugar bom para pessoas independentes, para pessoas que escolhem ser independentes. Porque o lugar de pessoas independentes, o lugar de pessoas que fazem o que querem, é o inferno. Você sabia disso? O céu não vai ser um lugar bom para pessoas que querem fazer o que querem. O céu é um lugar que será e é para pessoas que obedecem à palavra de Deus. Isso é uma grande verdade. Mas ninguém quer escutar isso. Muitos não querem ouvir isso. Muitos preferem falar de fartura, fartura de pão, fartura de vinho. Lá no livro de Miqueias, se eu não me engano, o profeta disse: aquele que vos profetizar fartura de pão e vinho, esse será o vosso profeta. Ou seja, as pessoas, elas querem escolher os seus mestres. As pessoas do mundo, os homens dessa geração e esta geração, como outras gerações também, o sistema do mundo, o mundo em si, eles querem escolher os seus próprios mestres, que deem a eles toda a independência, que digam para eles que pecado não é mais pecado, que podem viver do jeito que quiser, fazer o que quiser, e ainda assim, no final de tudo, não terá nada de juízo, não terá nada, não precisará temer nada diante de Deus. Pois eu digo para vocês, que não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia relata. Eu gostaria de ler aqui, o versículo 9. Nós lemos o 4 e o 5, eu vou pular o 4, eu li o 5 e o 6. Eu vou ler aqui deixa eu ler aqui o 6, o 7 e o 8, não tem problema. E reduzindo, versículo 6, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo posto-as como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Irmãos, a Bíblia está dizendo que de todas aquelas cidades de Sodoma e Gomorra, de tudo aquilo, Deus livrou apenas o justo Ló. Deus livrou Ló e a sua família. Amém? Olha só, gente. Isso daqui é um exemplo para nós. Isso daqui é um exemplo, é para a gente entender isso. Entender que Deus também é um Deus que se ira. Deus é um Deus que faz justiça. E eu quero dizer aqui, Deus fará justiça. Deus tanto fará justiça para justos, como Deus também fará justiça para os ímpios. Deus não só fará justiça para aqueles que são justos, mas como também fará justiça para aqueles que preferiram o prêmio da injustiça.
E sabe qual é o prêmio da injustiça? O prêmio da injustiça é o juízo de Deus. É o troféu da injustiça. Só que isso não será agora. O prêmio da injustiça virá. O problema é que, depois que nós partirmos dessa vida, não restará chance para voltar atrás. Por isso que nós devemos pregar e fazer o apelo para que você se arrependa enquanto é tempo, para que você se volte para Deus enquanto é tempo. Deus está vindo com o seu juízo. Deus está vindo com o juízo. Deus está vindo para fazer juízo para a terra. Deus está vindo para fazer juízo. E esse juízo vai chegar. Você sabia que o juízo de Deus, ele já está sendo feito em algumas áreas. Nós já vemos juízo de Deus acontecendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Para aquelas pessoas que amam tanto a injustiça, para aqueles que amam tanto a mentira, para aqueles que amam tanto o pecado, qual que é o juízo para esses? Aqueles que são amantes de si mesmos, aqueles que são arrogantes, presunçosos, prepotentes, que não querem largar o pecado. Para muitos desses, o juízo para eles são falsos profetas. Tem pessoas dentro da igreja que querem viver uma vida libertina, que querem viver uma vida de impiedade, e para esses aí, o juízo é falsos profetas, falsos pastores, falsas igrejas. Ou seja, eles vão ouvir exatamente aquilo que eles querem ouvir. Eles vão viver, o ouvido deles vai ser massageado com aquilo que eles querem ouvir. O ego deles será massageado, porque eles vão ouvir exatamente aquilo que eles querem ouvir. E eles estarão assim, sendo reservados para um juízo futuro ainda de Deus. Mas o falso profeta, cuidado, viu? Porque o falso profeta, ele já é juízo para falso crente. Então, muito cuidado. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Irmãos, sabe qual que é o sentimento de uma pessoa cristã? Uma pessoa que busca viver e andar em santidade no meio do pecado? É exatamente o versículo 7 aqui, ó. O versículo 8. Porque ele, justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma. Uma pessoa cristã que se preze, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não se sente bem no meio do pecado. Nós precisamos conviver com as pessoas do mundo. E nós teremos que conviver. Agora, se sentir bem, isso aí não. Porque, por exemplo, quando você escuta uma pessoa falando imoralidade, quando você escuta uma pessoa falando aí de prostituição, de pornografia, quando você escuta uma pessoa falando um palavrão, eu não me sinto bem, não. Eu não me sinto nada bem. Naquele momento, sem desfigurar o rosto, sem deixar aquela pessoa perceber, dentro de mim eu clamo o sangue de Jesus. Eu preciso estar ali. Muitos de nós trabalhamos em ambientes assim. Ambientes onde pessoas contam claramente e abertamente que traiu o marido, que traiu a mulher, que dão risada. Ah, kkk, você que é trouxa, você que é bobo. Porque o mundo é o seguinte, o errado no mundo é o certo, e o certo no mundo é o errado. Então, por exemplo, uma jovem que se guarda para o casamento no mundo é o quê? É babaquice, é caretice. Mas isso a Bíblia chama, sabe do quê? De santidade. Então, jovem homem e jovem mulher, continue se guardando. Amém? Mas isso para o mundo é o quê? É bobeira, é besteira. E dentro da igreja, se você começar a ver,
começam a se levantar falsos crentes, pessoas que começam a atacar a santidade, pessoas que começam a atacar esse tipo de pregação que prega, na verdade assim, não sou eu que estou falando, eu estou pregando a Escritura, eu estou pregando a Bíblia. Aqui nessa igreja nós falamos sobre tudo que a Bíblia fala, tudo que a Bíblia prega nós pregamos, tudo que Deus fala nós pregamos, e hoje nós estamos pregando contra o pecado, hoje nós estamos aqui fazendo um apelo de salvação, hoje nós estamos aqui fazendo um apelo para que você se arrependa, e abandone a sua vida de pecados, e se volte para Deus enquanto é tempo, porque nós estamos aqui para falar, que o Deus que é amor, Ele também se ira, e o Deus que é amor, Ele também trará juízo, e esse juízo está chegando, e nós somos homens e mulheres de Deus aqui, e não temos tabu para pregar sobre esse assunto, amém, igreja? E nós temos que conviver no mundo, nós ainda não fomos arrebatados do mundo, nós estamos lá no trabalho, na empresa, no comércio, e as pessoas chegam, pessoas falam palavrões do nosso lado, pessoas falam, você escuta coisas que você não gostaria de ouvir, irmãos, não tem como se sentir bem, ouvindo palavrões, piadas sujas, não tem como se sentir bem, vendo pessoas ali, indo para o inferno, caminhando a passos largos para o inferno, não tem como se sentir bem, isso causa uma dor no nosso coração, isso nos leva a interceder, não é se afastar das pessoas, a Bíblia não manda você se afastar do ímpio, mas ela também não manda você se sentir bem. Nós temos que ser agentes de salvação no mundo, amém? Nós temos que, apesar de não se sentir bem, vendo o que vemos, ouvindo o que ouvimos, mas nós temos que ter a consciência de que temos que ser agentes de salvação naquele lugar. Assim como o justo Ló, versículo 8, a alma dele se atormentava por aquilo que ele ouvia e por aquilo que ele via. Eu imagino que Ló, a Bíblia não diz isso, mas ela sugere que isso deva ter acontecido. Imagine que as pessoas deveriam andar ali nuas. Imagine que não havia limites para o pecado de Sodoma e Gomorra, não havia limites para a devassidão, para as práticas pecaminosas, e ele às vezes era obrigado. Nós que temos rede social, mesmo você não pedindo, não solicitando, às vezes aparece coisa horrível nas nossas timelines, sim ou não? O que você tem que fazer? Você tem que apagar aquilo urgente, pular aquilo, virar o rosto. Porque se você para e fica olhando essas coisas, alguma coisa está errada com você. Se você para e fica ali olhando, tem coisa errada aí no teu coração. Você precisa se converter. Você precisa se arrepender e se voltar para Deus. Porque esse negócio de ovelha, se sentir bem dentro de chiqueiro, tem alguma coisa errada. Quem se sente bem dentro de chiqueiro é o quê? É porco, não é ovelha. É por isso, meus irmãos, que nós temos que rever a nossa vida pautada nas Escrituras. Nós estamos pregando aqui e fazendo a exposição das Escrituras. Se são poucos que pregam sobre esse assunto que nós estamos pregando aqui, eu sinto muito, eu não posso fazer nada, eu posso orar, mas nós temos que pregar. Aliás, o assunto mais pertinente, a pregação mais necessária nesses dias, é convidar, é chamar os pecadores à recobrada das suas consciências, porque a consciência das pessoas,
elas estão mortas. A primeira coisa que o diabo mata numa pessoa é a consciência, para que ela não tenha mais noção do que é errado, do que é certo, do que é pecado, do que não é pecado. Quando nós começamos a saber e a ver o pecado, é porque aí sim, isso significa, isso é sinônimo de que uma fagulha de luz está nascendo no nosso coração. Quando nós começamos a sentir o nosso pecado, quando nós começamos a ver que o pecado é pecado, quando nós começamos a nos assustar e a detectar o pecado e a se sentir mal diante dele, isso significa que agora sim, nós estamos nos aproximando de Deus. Amém? Isso significa que agora sim, nós estamos passando de porcos para ovelhas. Amém, igreja? Versículo 9: é porque o Senhor sabe livrar da prova os piedosos, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Meu irmão, Deus, aquela pessoa que não quer saber, que não quer saber, que não quer saber, que pensa o que pensa, que faz o que pensa, que não quer ouvir a verdade, que não quer saber de Deus, essas pessoas um dia, elas vão se esconder de Deus, só que não vão conseguir. O dia que Deus vier com o juízo, eles vão pedir a morte, eles vão tentar se esconder de Deus, porque quando Deus aparece, e a pessoa preferiu o pecado, é isso que ela vai querer fazer, ela vai querer se esconder de Deus, porque agora não vai ter para onde correr, o negócio agora vai ficar difícil. Se Deus aparece, eu acredito que o pior, as pessoas do mundo não querem ouvir falar de Deus. Sabe por quê? Porque eles não querem nem pensar, eles não querem nem imaginar chegar diante de Deus. Porque se essa história de Deus for verdade mesmo, esse mundo está perdido. Se essa história de Deus, se essa história de evangelho, se isso é verdade mesmo, então isso é o que há de mais importante na nossa vida. Se isso é uma grande mentira, isso não faz sentido, não tem a menor importância. C.S. Lewis disse que se o evangelho é uma farsa, ele não tem a menor importância. Mas se o evangelho é verdadeiro, ele é a prioridade, ele é o que há de mais importante. Se isso que nós estamos pregando sobre Deus, que ele salva o justo, aquela pessoa que creu, que se arrependeu, que se lançou, que se entregou, se esse obtém, se esse recebe a salvação, mas aquele que insiste na sua desobediência, esse Deus reserva para o juízo. O juízo de Deus existe sim. Versículo 10: especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em imundas paixões, imundas paixões, e menosprezam qualquer governo. Você pode ver, a pessoa desobediente e rebelde, ele busca, ele vai ter o caminho da independência. Em relação àquilo que Deus falou, ele vai preferir ser independente. Por isso que nós mencionamos aqui, o céu, para quem quer ser independente da palavra, ele não será lugar. O céu, ele somente será lugar para aquelas pessoas que obedecem à palavra. E isso nos faz despertar. Isso nos faz acordar. O propósito dessa pregação é despertar o seu coração, para que você se volte para Deus urgente, para que você se volte para Deus enquanto há tempo. Eu gostaria de ler aqui 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2. Nós temos que pregar, irmãos. Temos que pregar, porque depois que Jesus vier,
Aí não dá mais tempo. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Vamos ler do 1 em diante. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante. Sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O apóstolo Paulo escreveu isso daqui há quase 2000 anos. Essa carta foi uma carta que ele escreveu para o seu discípulo Timóteo. Essas cartas são cartas pastorais. Isso significa que essas cartas são para a igreja. Amém? Isso é para ser transmitido para a igreja. Aqueles que não são da igreja podem ouvir também? Claro que podem. Porque se despertar com essa palavra aqui, ainda dá tempo de se voltar para Deus. Amém? Dá tempo de entrar na arca ainda. A porta ainda não se fechou. Jesus ainda está aplacando a ira de Deus com seu sangue. Jesus ainda está garantindo que há salvação para pecadores. O sangue de Jesus, ele garante que se você crer, existe salvação para você, independente do que você praticou. O sangue de Jesus, ele garante. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus está aplacando a ira de Deus, porque foi isso que ele veio para fazer. Aliás, eu resumiria o evangelho, sabe no quê? Em dizer que Jesus veio para aplacar a ira de Deus. Porque a ira de Deus é implacável. A ira de Deus só pode ser aplacada através do seu Filho que veio. A ira de Deus só pode ser apaziguada, Deus só pode ficar satisfeito porque Jesus veio. Então eu diria que o Evangelho é um Deus irado, que envia o seu Filho, o Cordeiro, para apaziguar, para aplacar a sua ira. Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma porta que Jesus abriu, enquanto ele aplaca a ira de Deus, dá tempo de você entrar. O Evangelho é isso. Jesus está aplacando a ira de Deus. Deus irado. Pensa num Deus irado. Um Deus que precisa fazer juízo. Um Deus que precisa derramar o seu juízo. Um Deus que precisa fazer justiça. E eu digo para você, Deus vai fazer justiça. Ai daqueles que não se arrependerem. Ai daqueles que não se voltarem para Jesus enquanto é tempo. Ai, porque a justiça será feita, mas ela ainda está sendo apaziguada e aplacada por Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio, para aplacar a ira de Deus. Enquanto ele aplaca a ira de Deus, você entra para a salvação. Você crê na obra de Jesus. Você crê que ele é aquele que aplaca a ira de Deus. Você crê que o sangue dele é o sangue que te lava, é o sangue que te limpa, é o sangue que te transforma. Então você entra correndo. Você vem correndo para Jesus. Você corre para Jesus. Você que entendeu essa palavra, corra para Jesus enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Corra para Jesus. Jesus está aplacando a ira de Deus, mas quando Jesus aplacou a ira de Deus. O problema agora não é mais a ira de Deus. O problema agora é a ira do Cordeiro. A ira de Deus, Jesus conseguiu aplacar. Agora quem vai aplacar a ira do Cordeiro? Responda para você mesmo. Jesus aplacou a ira de Deus. Jesus satisfez a justiça
derramando todo o seu sangue na cruz. E agora, quem que vai satisfazer o cordeiro? Quem que vai aplacar a ira do cordeiro agora? Porque o cordeiro manso, ele virá como um leão. O cordeiro que morreu pelos nossos pecados, assim que der o tempo, assim que fechar as portas, ele virá irado. E aí? Quem que vai apaziguar a ira do cordeiro? Aí não tem mais jeito. Se você é uma pessoa que precisa de salvação, este é o tempo. Pela fé, você crê em Jesus e é salvo. Confessa Jesus como seu único salvador e você vai ser salvo. Fora de Jesus, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? O texto de 2 Timóteo diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, também posso dizer arrogantes, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Hoje você só vê as pessoas o quê? Maldizendo, falando mal do presidente, falando mal do governador, falando mal do irmão, falando mal de pessoas, só falando mal, caluniando, falando mal. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso nos inclui aqui, ó, que nos últimos dias os homens seriam assim. Só que esses homens aqui, eles terão que dar conta diante de Deus. Eles terão que se explicar, mas não tem como se explicar diante de Deus. Ninguém pode se justificar diante de Deus. Só há justiça por meio do sangue de Jesus. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, tendo forma de piedade, mas negando-a. Entretanto, o poder foge também destes. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar. Aqui o apóstolo Paulo está falando mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Aqui ele está se referindo a pessoas que já estão por um fio. Aí começam a dar ouvidos para esses tipos de pessoas e acabam de cair. Esses homens, a Bíblia diz que eles procurarão para si mestres, que preguem aquilo que eles querem ouvir. Hoje nós já temos igrejas que estão abrindo, né, com nome de igreja, mas que não são igrejas. Igrejas que são, na realidade, hoje nós temos, não são igrejas, são instituições que levam o nome de igreja, mas que na realidade são instituições. São pessoas que militam pelos seus próprios pecados. As pessoas não conseguem mudar de vida, não querem mudar de vida, não querem se arrepender. Então o que eles fazem? Eles criam uma instituição para eles. Arrumam lá mestres que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Mas estes, a Bíblia diz que eles não querem ouvir a sã doutrina. Eles não querem ouvir a pregação do Evangelho. Eles não querem de forma nenhuma serem confrontados. Mas isso foi profetizado. Mas Jesus, Ele é tão maravilhoso,
O Senhor, Ele é tão bom, Deus é tão perfeito, que Ele nos dá hoje chance para que nós venhamos nos voltar para Ele. Amém? Para que nós venhamos nos arrepender, para que nós venhamos nos consertar, para que nós venhamos hoje entrar pela porta estreita. O Senhor Jesus, Ele fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13. Jesus disse, eu quero utilizar esse texto e em cima dele fazer um apelo para você que ainda não tomou a decisão de seguir Jesus, de crer em Jesus e entregar a sua vida para Ele. São palavras de Jesus que nós iremos ler aqui agora. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam e entram por ela. O caminho da salvação é um caminho estreito, é mesmo, mas é um caminho que nos leva para a salvação. É um caminho que nos leva para pastos verdejantes. Esse caminho estreito é o caminho que vai fazer com que o seu pastor seja Jesus. E a Bíblia fala lá no Salmo 23, que o Senhor, eu posso parafrasear em cima desse texto, e dizer que o Senhor Jesus é o nosso pastor. E o nosso pastor, que é Jesus, Ele nos guia pelas águas tranquilas. Ele nos leva aos pastos verdejantes. Ele cura as nossas feridas. Ele tira o peso, o excesso. Ele nos ensina, Ele nos instrui e muito mais. O Senhor Jesus, Ele nos dá uma paz, que nós pregamos domingo passado, uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que mesmo você estando no meio de lutas, no meio de tribulações e vivendo em um lugar onde você vê brigas, onde você vê divisões, onde você vê as pessoas que não conhecem Jesus, mesmo estando num lugar onde as pessoas não têm Jesus, mas se você tem Jesus, você tem esse pastor que te leva pelas águas tranquilas. Você tem esperança, você tem a quem clamar, você tem para quem pedir, você tem a quem recorrer. Jesus é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não quer que você pereça. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, nós falamos aqui de um Deus que se ira. Nós falamos de um Deus que realmente Ele faz justiça. É um Deus que ama, porém também é um Deus que se ira. Mas esse Deus, Ele quer te dar vida. Ele não te dá juízo sem antes te oferecer a misericórdia. Deus jamais vai te dar um castigo. Deus jamais vai te julgar sem antes te oferecer a vida. Amém? Mas você precisa escolher a vida. Você precisa escolher o caminho correto, a porta estreita. Em Deuteronômio capítulo 28, está escrito: se hoje atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e obedecer aos seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Quando você entrega a sua vida para Jesus, com sinceridade, quando você abandona as outras crenças, abandona a idolatria,
abandona o sistema do mundo, quando você passa a crer somente em Jesus, e entrega a sua vida para Ele, a Bíblia está dizendo que virão sobre ti as bênçãos e te alcançarão. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é um canal de bênção. As bênçãos vão passar por você. As bênçãos vão passar pela sua vida. O caminho da bênção é você, se você entregou a sua vida para Jesus. O caminho que a bênção vai fazer, o caminho pelo qual ela vai percorrer, é a sua vida. Ela vai te alcançar, se você ouviu e se você obedeceu, se você entregou a sua vida para Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar nesse momento, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar, e eu gostaria de fazer um apelo para você que gostaria de entregar a sua alma, a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez em casa, assistindo esse culto, talvez aqui. Mas se você ainda não fez isso, em nome do Senhor Jesus, faça isso agora, porque a hora é agora, o dia é hoje. Amém? O amanhã existe? Sim ou não? O amanhã não existe. O que existe é o hoje. O que existe é o agora. Percebe que quando chegar amanhã, o amanhã continua não existindo de novo? Ele vira hoje. Se ele chegar, ele vira hoje. Quem está entendendo? O momento é agora. O dia é hoje. Você não pode confiar que vai dar tempo de chegar amanhã. Não adianta, você deixar para amanhã, entregar sua vida para Jesus e ficar mais um dia escravo do pecado, é mais ou menos você querer viajar com o motor do carro fundindo. O motor do carro fundindo e você resolve viajar com o carro. Não vai chegar. Assim também, o pecado não vai te levar a lugar nenhum. A vida que você escolheu viver e viveu até há poucos minutos atrás, não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa de um novo motor. Você precisa de uma nova vida, e essa nova vida se chama Jesus. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pela sua palavra. Meu Deus, eu sei que o Senhor é quem tem falado através dessa palavra. Eu sei que o Senhor tem agido através da sua palavra. Por isso, meu Deus, eu peço que essa pessoa que tomou a decisão hoje, Senhor, essa pessoa que agora foi tocada por essa palavra e tomou a sua decisão, vem sobre ele agora. Vem sobre ela agora, meu Pai. Meu Deus, vem sobre essa pessoa agora que está doente. Vem sobre essa pessoa agora, Senhor, que até poucos momentos atrás vivia uma vida completamente desordenada, mas que agora tomou uma decisão. Tomou uma decisão, não deixou para amanhã. Tomou agora uma decisão de confessar o Senhor como o único Senhor. E agora, nesse momento, meu Deus, contempla agora essa pessoa que está entregando a vida ao Senhor. Veja agora, Senhor. Meu Deus, veja agora essa pessoa que está se entregando. E em nome do Senhor Jesus, Pai, que esta pessoa agora, ela seja alcançada pelo seu poder. Que essa pessoa agora seja canal de bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa seja um canal, seja um caminho por onde agora o Senhor vai passar. Meu Deus, não tem lugar aonde o Senhor passa que não seja transformado. Não tem pessoa
doente ou pecadora, que quando tocada pelo Senhor, não seja completamente transformada. Então, em nome de Jesus, meu Deus, toca agora, Senhor. Meu Deus, libera o teu poder agora sobre essa pessoa. Libera o poder de cura agora. Libera o poder de libertação, meu Pai. Essa pessoa que nunca conseguiu fazer a coisa certa. Ela até tentou, até tenta, mas não consegue. Em nome de Jesus, a partir de hoje, essa pessoa vai conseguir pelo seu poder. Essa pessoa vai conseguir sim, vai conseguir se casar, vai conseguir ser feliz, porque o Senhor estará na vida dela. Em nome de Jesus, eu profetizo agora, meu Deus, a transformação, o milagre que a entrega faz com que aconteça. Em nome do Senhor Jesus, repreende todo o mal, Pai, e que a tua obra seja completa na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos bem alto. Eu gostaria que você fizesse a sua oração nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Faça a sua oração, entregue a sua vida ao Senhor, os seus caminhos, entregue a sua vida em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Entregue a sua vida, você que está em casa, você que está nos assistindo agora, e ouviu essa palavra, e essa palavra atingiu o seu coração, você está quebrantado, talvez você está em lágrimas. Em nome de Jesus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus agora. Entregue a sua vida agora ao Senhor Jesus. E receba a vida, em nome de Jesus. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor te dê a paz, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. E todos aqueles que creem, digam amém, digam graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Dia 6, nós teremos a nossa Santa Ceia. Amém? Dia 6, nós tomamos algumas medidas, então durante a semana nós não estamos tendo culto por causa da pandemia. Tem alguns irmãos que ficaram suspeitos, alguns irmãos que até mesmo pegaram o vírus, mas estão bem, né? E nós estamos orando por eles, e eu creio que até dia 6 eles estarão bem já, e já estarão aqui para poder cear conosco, e nós poderemos estar aqui para nos alegrar, para orar, para buscar, e com uma palavra muito poderosa da parte de Deus para a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, suspendemos os nossos eventos, né? O curso que nós temos ao sábado, nós cancelamos por enquanto, assim, espero depois do dia 6 poder voltar. Nós vamos analisar como que vai ficar até lá e voltaremos, amém? Nós tivemos algumas medidas, mesmo sem medidas da prefeitura, nós tomamos a nossa. Então, distanciamento, uso do álcool, tem um suporte novo ali, é só pisar lá, não precisa nem colocar as mãos para ter contato. Máscara, amém? Estamos orientando quem tiver sintomas a não vir, amém? Glória a Deus. Mas em nome de Jesus, domingo que vem nós estaremos de volta, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós encerramos aquela semana poderosa de avivamento, né? Então nós tivemos essa semana toda jejuando e orando, tivemos as 24 horas de oração. Quem participou? Que bênção, que bênção, foi uma bênção. Eu também participei, eu não coloquei lá meu nome lá no grupo, porque durante o sábado eu trabalho o dia inteiro, né? Então eu orei da 1 da manhã até as 4 da manhã, mais ou menos. Aí a minha esposa pegou das 4
até as 6. Aí minha mãe entrou 6 até as 7. Aí a pastora Silvana entrou das 7 às 8. Aí a irmã Cíntia entrou das 8 às 10. A obreira Sandra entrou das 10 ao meio-dia. E no paralelo, nós tivemos toda a igreja ali engajada, cada um com o seu horário. Por que nós fizemos isso? Porque nós queríamos que não tivesse um segundo sequer. Nós queríamos orações, nós queríamos orar. Nós queríamos... O céu não pode resistir à nossa oração. Amém? E nós cremos num poderoso avivamento. E olha, não se iluda pensando, porque a gente não esteve aqui pulando, porque a gente não esteve aqui com um grupo tremendo de louvor. Não se iluda pensando que uma mensagem que nós trouxemos como essa não traz avivamento. Porque em todas as histórias de avivamento, nós tivemos uma igreja que... nós temos duas coisas. Numa geração que vive um grande avivamento, nós temos duas coisas. Nós temos uma igreja que ora. Nós temos uma igreja que ora, que se derrama. E nós temos uma pregação como essa aqui. Confronto ao pecado. Nós temos pregação dura. Porque o pecador, ele tem que se converter, ele tem que se arrepender, ele tem que ser salvo. Amém? Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas e Jesus voltar e ficar todo mundo aí. Nós queremos pregar a verdade. Esse é o compromisso e a responsabilidade que nós temos. Amém? Então Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Quem está pela primeira vez hoje? Temos uma irmã. Amém? Seja bem-vinda, irmã. Nós não vamos te abraçar, mas sinta-se abraçada. Amém? Depois, por favor, deixa o seu nome ali com a pastora Margarida. E se quiser marcar um gabinete, conversar com a gente, seja bem-vinda. Espero que não seja a primeira e a última vez. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe. Irmãos, por favor, eu peço sem abraço, tá? Vamos manter o distanciamento, em nome de Jesus, álcool gel, vamos tomar bastante cuidado. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Quero falar rapidinho só com o xará ali, certo?